Bem-vindos à Nerdlândia. Hoje nós vamos ver o paradoxo de Galileu. Galileu vislumbrou simplesmente uma parte desse teorema quando fez a associação, uma correspondência bionívoca entre o conjunto dos números naturais e os números quadrados, e assim viu que existiam tantos números naturais quantos eram os números quadrados, uma vez que todos os elementos do conjunto dos quadrados perfeitos poderiam ser colocados em correspondência bionívoca com o conjunto dos naturais. Daí, então, esse princípio foi visto por Galileu, mas depois, nessa forma abrangente que vamos ver hoje, foi de fato demonstrado por Georg Cantor e provas conferidas pelo matemático alemão também, amigo de Cantor, Dedekind. Na sequência, então, antes de apresentarmos a definição do paradoxo de Galileu, nós veremos algumas definições importantes para a demonstração desse famoso teorema. Primeiramente, queremos estabelecer a diferença entre um sistema finito e um sistema infinito. Disse que um sistema S é infinito quando ele é semelhante a uma parte própria de si mesmo. Caso contrário, dir-se-á que S é um sistema finito. Um conjunto S é infinito se e somente se existe uma bijeção de S com um subconjunto próprio de S. Isso nós vamos ver ilustrativamente mais à frente. Um subconjunto próprio é aquele que está inteiramente contido em S. O conceito de função injetiva é uma função f de A em B, tal que dois elementos quaisquer de A devem necessariamente associar-se a dois elementos igualmente distintos de B. Simbolicamente, nós podemos escrever f é uma função de A em B. A e a' pertencem a A, isso implica que f de A tem de ser diferente de f de A'. Na sequência, outro conceito importante é o de função sobrejetiva. É uma função f de A em B, tal que todo elemento do conjunto B deve necessariamente associar-se através de f a, no mínimo, um elemento de A. Simbolicamente, podemos escrever f de A em B para todo elemento B pertencente ao conjunto B, existe A pertencente ao conjunto A, tal que o par AB pertencem à função. Ou seja, para todo elemento do conjunto B, todo elemento do conjunto B deve necessariamente associar-se através de f a, no mínimo, um elemento de A. Função bijetiva, que será o conceito mais utilizado por nós, é uma função f de A em B, tal que todo elemento do conjunto A deve necessariamente associar-se através de f a um e somente um elemento de B. É, portanto, ao mesmo tempo, injetiva e sobrejetiva. Claro, por quê? Existe uma correspondência bionívoca entre os elementos dos conjuntos A e B. Assim, f é uma função de A em B, se A e B são dois elementos, tal que B pertence ao conjunto B e A pertence ao conjunto A, então, através da função f, o par AB pertence a f. Agora, não existe o elemento A' pertencente a A, tal que a' B pertença também a f. Se AB, os elementos, o par AB pertence a f, então não existe um elemento A'
pertencente a A, tal que a linha B também pertença a F, tá? A menos que esses A e a linha sejam iguais, tá? Daí, então, uma função é objetiva quando existe uma correspondência biunívoca, um mapeamento 1 para 1 entre os elementos de A e de B. Sendo assim, estamos munidos das ferramentas necessárias, das definições necessárias para demonstrarmos, primeiro enunciarmos e depois demonstrarmos o paradoxo de Galileu. O paradoxo de Galileu: qualquer conjunto enumerável tem uma bijeção sobre um subconjunto próprio de si mesmo. Ou seja, vamos provar. Consideremos um conjunto A' cujos elementos satisfaçam a condição do teorema de ser um conjunto enumerável. O que é um conjunto enumerável? Quando um conjunto é enumerável, ele pode ser colocado em correspondência biunívoca com o conjunto dos números naturais. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Tá? Pode-se fazer uma enumeração. Sendo assim, poderemos escrever que seja um conjunto enumerável, cujos elementos são A1, A2, A3, A4, A5, A6, etc. E vamos construir então um conjunto A2 que satisfaça a condição do teorema de ser um subconjunto próprio de A1. Para simplificar, podemos tomar A2 igual a A1 conjunto menos o elemento A1 do conjunto A1, tal que A2 seja igual a A2, A3, A4, A5, A6, A7, etc. Guardou? Conjunto A1 tem os elementos A1, A2, A3, A4, A5, A6, etc. Conjunto A2 é o conjunto formado pelos elementos A2, A3, A4, A5, A6, A7, etc., prescindindo apenas do elemento A1. Virando a página, então, observe que os inteiros positivos são os índices dos elementos de A1 e de A2, de modo que se visualize de forma clara a enumerabilidade dos conjuntos, ou seja, tanto os elementos do conjunto A1 quanto os elementos do conjunto A2 podem ser colocados em correspondência biunívoca com o conjunto dos números inteiros positivos ou dos números naturais. Como também observe o fato de A2 ser um subconjunto próprio de A1, quer dizer, ele está inteiramente contido em A1. É fácil ver que podemos construir uma bijeção do tipo: vejamos os elementos de A1, que são A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, etc., A de cá, etc. E A2. A2 igual A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, etc., A de cá mais 1. Tá? Daí, então, o que nós podemos observar? Podemos construir uma bijeção tal que cada elemento do conjunto A1 vai corresponder a um e somente um elemento do conjunto A2. Da seguinte forma: A1 com A2, A2 com A3, A3 com A4, A4 com A5, A5 com A6, A6 com A7, A7 com A8, A8 com A9, etc., A de cá com A de cá mais 1, e isso ad infinitum. Ou seja, todos os elementos do conjunto A1 estarão em correspondência biunívoca com os elementos do conjunto A2. Há um mapeamento dos elementos A1 para A2 e vice-versa, A2 para A1. A correspondência é biunívoca. Deste modo, aqui do lado, podemos então
dizer que os elementos de A1 estão em correspondência bionívoca com os elementos de A2. A1 para A2, A2 para A1, A2 A3, A3 A1, A3 A2. E lá na frente, A de K com A de K mais 1, A de K mais 1 com A de K. Tal objeção é, como se vê, injetiva, obviamente, entre o conjunto A1 e o conjunto A2. Através de quê? Pela simples eliminação do elemento A1 pertencente ao conjunto A1. Assim, para todo elemento de A1, podemos fazer corresponder um único elemento de A2 pela bijeção ad infinitum até o infinito, dada por A de K pertence a A1 e isso implica que A de K mais 1 pertence a A2. Daí, então, temos uma correspondência bionívoca. E, da mesma forma, A de K se associa a A de K mais 1 e A de K mais 1 se associa bionivocamente a A de K, qualquer que seja K pertencente ao conjunto dos números naturais. Ou seja, todos os elementos de A1 podem ser colocados em correspondência bionívoca, mapeamento 1 para 1, com os elementos de A2. Sendo assim, podemos dizer que a cardinalidade do conjunto A1 é igual à cardinalidade do conjunto A2, que, por sua vez, é igual à cardinalidade do conjunto dos números naturais, N. Cantor designou esse número cardinal de Aleph zero. Tá? Aleph zero é o cardinal do conjunto dos números naturais e, por sua vez, como os elementos de A1 e de A2 podem ser colocados em correspondência bionívoca com o conjunto dos números naturais, segue-se que A1, A2 e N têm a mesma cardinalidade, designada por Cantor de Aleph zero. Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. Tá? E por outros matemáticos, essa cardinalidade foi designada por D. Sendo assim, podemos escrever simbolicamente o seguinte, que o cardinal do conjunto A1 é igual ao cardinal do conjunto A2, que por sua vez é igual ao cardinal do conjunto dos números naturais, que é igual a Aleph zero, designação de Georg Cantor, ou igual a D, conforme designação de outros matemáticos contemporâneos. Deste modo, o paradoxo de Galileu fica estabelecido. Qualquer conjunto enumerável tem uma bijeção sobre um subconjunto próprio desse mesmo, como queríamos demonstrar. Despede-se o professor Eugênio Nert, trazendo para você mais um princípio que será fundamental. Esse teorema será fundamental para resolvermos vários problemas. Um abraço e até o próximo vídeo.